Olá, neste canal a gente fala de livros. Eu sou Bruno Rafael e neste vídeo nós vamos falar sobre as minhas pretensas leituras para 2026. Já vou avisando que eu escolhi livros que eu quero muito ler e que não é certeza que eu vou ler todos, porque a gente faz uma lista mais ou menos de 12 livros, né? Só que eu estou desde novembro tentando estudar uma lista e nunca me decidi. Então eu escolhi aqui uns 17 livros, que dentre eles talvez eu leia esses 12, né? Fica mais amplo a minha leque de opções e fica mais fácil. Isso também se eu não comprar nenhum livro que eu quero muito ler, esteja em alguma promoção, e também encaixe nessa lista. O livro que eu estou lendo agora em janeiro é esse aqui, ó, O Idiota, Dostoiévski. Ano passado eu não li nenhum Dostoiévski, então eu comecei a sentir falta daquela perturbação que Dostoiévski faz na mente da gente. Aí eu escolhi esse aqui, ele é da tradução de José Geraldo Vieira. Gente, para quem não conhece José Geraldo Vieira, ele foi um dos maiores escritores brasileiros na década de 70, 60 e ele tem livros maravilhosos, inclusive eu quero comprar alguns deles, que eu vi algumas resenhas e me interessei bastante por ele. A tradução é dele, do José Geraldo Vieira, mas tem um acompanhamento de Oleg de Almeida. Então eu fiquei bastante curioso e acabei adquirindo essa edição por isso. Porque tem Oleg Almeida e eu gosto muito das traduções de Oleg Almeida, porque ele busca muito do estilo do autor. Ele não pega e traduz até a forma de interpretação para o nosso estilo brasileiro. E quando eu pego um clássico, eu gosto de me aprofundar em tudo no clássico, na forma como as pessoas falavam antigamente, no local do mundo que foi escrito e também no estilo do autor. E o Oleg de Almeida ele é muito bom nisso. As traduções que eu compro os livros da Martin Claret porque sempre tem, a maioria deles tradução do Oleg Almeida. Por enquanto estou na página 100 e por enquanto está sendo um livro mais gostoso de ler do Dostoiévski, viu? Porque o Príncipe Mític, que é o personagem principal, ele é muito, sabe, ele é muito carismático e ele chega a ser até infantil em sua forma de ver o mundo e de falar com as pessoas, assim, as pessoas é por isso que chamam de o idiota, porque a sociedade em que ele está é extremamente malícia e corrupta, de alma, e ele não enxerga isso nas pessoas, sabe? Ele conversa, as pessoas às vezes tiram ele e ele leva numa boa, não responde de maneira grosseira ou estúpida. Tô gostando bastante. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma resenha dele quando eu terminar de ler o livro. Não sei se eu termino esse mês, porque meu filho nasce semana que vem e eu já estou fazendo bastante coisa em casa, que a minha mulher está grávida, está bem perto de nascer, então eu que estou limpando a casa tal, fazendo essas coisas assim que é mais pesado dentro de casa. O meu filho tem 11 anos, ele ajuda muito, mas essas coisas mais pesadas é eu que faço. Aí os demais livros não tem uma ordem específica. Eu vou lendo, vou encaixando, a não ser por mais 2 livros que vai ter uma ordem. Não vai ter uma ordem, mas vai ter uma data específica. Vai ser um livro de Jane Austen, que tem um grupo aí na internet que em julho sempre lê Jane Austen. Então em julho eu vou ler Jane Austen. Não faço parte do grupo, mas acho interessante a ideia, então eu vou ler. Eu vou ler nessa edição bem aqui, ó, em julho, Jane Austen. O livro que eu vou ler dessa edição aqui vai ser Emma. Tem a Abadia de Nottingham, mas como eu já assisti o livro, o Emma, um livro como eu já assisti o filme de 1995, se eu não me engano. Então eu já quero ler pra eu comparar. Aqui a folha de guarda, tanto que é linda. É um trabalho muito primoroso da Martin Claret. Aqui é dourado, ó, com relevo.
Muito, muito bonita essa edição. Então em julho vai ser esse. E o outro livro que eu vou ler com data definida vai ser em outubro, que é esse aqui, O Morro dos Ventos Uivantes. Fizeram até um filme agora com a Margot Robbie, só que eu não vou nem atrás do filme, porque disseram que vai ter mais uma conotação sexual e para quem... As resenhas que eu vi nisso aqui não tem nada a ver com o negócio. Então eu vou ler o livro para eu poder falar pior ainda do filme, se eu for assistir um dia. Agora o resto aqui é tudo aleatório, gente. Não tenho definido data. Quero ler este livro bem aqui, que é Mensagem, do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um escritor português muito, muito famoso. A gente quase não escuta falar dele, né? Pelo menos no meu ensino médio, assim, que é quando a gente estuda um pouco de literatura, eu não me lembro de ter ouvido falar de Fernando Pessoa. E ele era um cara grandioso, tem muitas obras, muitas obras dele. E ele era um cara fora da curva. Ele escrevia livros e publicava com o nome de outras pessoas, com outro estilo de escrita. O cara era gênio. Então eu quero conhecer mais de Fernando Pessoa. E seguindo todo ano eu leio um Nárnia. Então eu li em 2024 eu li O Sobrinho do Mago. 2025 eu li O Leão, Feiticeiro e a Guarda-Roupa. E aqui eu quero ler O Príncipe Caspian, para seguir a ordemzinha. Todo ano encaixar um Nárniazinho para eu ficar ciente. E todo ano agora eu vou ler um livro do Harry Potter também. Meu filho falou para eu ler, então eu tenho que ler um Harry Potter, pra gente ter mais vínculo também. Nunca li, só li ano passado o Harry Potter. Esse aqui é o segundo, que é a Câmara Secreta. Tá marcado então. Promessa e dívida. Aí tem esse gigante aqui do Lev Tolstói, que é um grande clássico dele, um dos grandes livros dele, que é Ana Karenina. Eu vou tentar encaixar ele, assim. O pessoal diz que é o melhor livro dele, assim, o mais gostoso de ler. E você não consegue parar. Vamos ver. Eu gosto da escrita do Tolstói. Ele é bem fluido. É diferente do Dostoiévski. Dostoiévski não é fluido, gente. Ele faz você pensar demais. Se você lê o livro dele só seguindo, lendo, você não entende muita coisa, não. Alguns parágrafos eu tenho que voltar 2, 3 vezes para compreender melhor. Então, o Tolstói não, o Tolstói é mais palatável ele. E também quero ver se eu consigo encaixar isso aqui, que é o Moby Dick. Todo mundo sempre fala muito bem do livro, é um dos clássicos norte-americanos, do Herman Melville. Então eu vou tentar encaixar ele também. Aí já tem muito livro grande aqui, né? Já tem O Idiota, que eu estou lendo. Tem o Ana Karenina Tolstói. E tem esse aqui, ainda tem mais 2 que eu estou tentando encaixar, mas vamos ver. Eu já tá, a Ana Karenina, por exemplo, já tem 4 anos que está na minha estante e eu ainda não li. E esse aqui já tem uns 2 anos pelo menos, Moby Dick. Eu quero correr atrás porque eu comprei porque eu queria muito ler esses livros. Aí comprei e ficou lá na estante. Outro que eu quero ler muito é Ivan Turgenev, Pais e Filhos. O pessoal também fala muito bem desse livro, fala a história de um conflito de gerações mesmo. O filho chega da faculdade, se passa na Rússia também, do século XIX, gente. Vocês já perceberam que o século XIX é o século que eu gosto mais de ler livros, né? Tem uma coisa que me encanta no século XIX, em qualquer lugar do mundo que é escrito os livros. Ele fala de um filho de um homem que chega da faculdade junto com um amigo e tem aquele conflito de ideias de pessoas que têm um pensamento um pouco mais arcaico e outros que vêm com ideias novas. Então eu acho interessante isso aqui. Meu filho agora vai entrar na adolescência, eu tenho que estar um pouquinho mais antenado nesse tipo de situação. Quero também ler esse ano, começar a ler Platão. Até hoje, acho que a única coisa que eu li de Platão foi a República. No tempo da faculdade eu praticamente não me lembro nada.
Então eu vou começar por esse aqui. Não tem nada de especial assim de eu ter escolhido esse. Eu estava na estante ali, eu tenho mais umas 3 edições desse formato aqui. Aí eu vou ver se eu começo a encaixar Platão. Depois que eu terminar Platão, talvez eu comece a encaixar também Aristóteles, que é a base da filosofia, esses dois, cara. Se o cara estuda filosofia e nunca viu Aristóteles e Platão, então ele não viu nada, cara. Ele tá só mastigando um monte de coisa sem saber qual é a base. Talvez esse aqui vai ser o meu segundo livro do ano. Eu estou entre ele ou Nárnia ou Harry Potter, porque depois de ler Dostoiévski, você precisa de uma leitura bem leve para não ter uma ressaca literária. O pessoal chama de ressaca literária quando você fica ler uma coisa que é muito pesada assim, tanto sendo um livro grande ou um pequeno, mas se for de um conteúdo muito denso, você tem o chamado ressaca literária, que você não consegue ler mais nada assim por um tempo. Então, para não ficar desse jeito, você tem que encaixar uma coisa leve. Eu vou encaixar, provavelmente vai ser esse livro da Agatha Christie, vai ser meu segundo contato com a Agatha Christie. Ou vai ser ela, ou vai ser o Narnia, o Príncipe Caspian, ou vai ser o Harry Potter, a Câmara Secreta. Tem que ser uma dessas 3 leituras, porque são leituras leves, boas para tirar você de uma ressaca literária. Vou ler mais uma novela do Tolstói. Talvez eu leia as outras duas, que nesse aqui, como eu já falei no outro vídeo, tem 3 novelas do Tolstói. Tem A Morte de Ivan Ilitch, que acho que foi uma das últimas coisas que ele escreveu na vida. Tem a Sonata Kreutzer e Padre Sérgio. A Sonata Kreutzer eu tinha começado a ler em dezembro, mas eu parei porque quando eu estava no capítulo 3, eu comecei a ler também junto, que às vezes eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Aí o Idiota começa muito parecido com a Sonata Kreutzer, que é umas pessoas dentro do vagão de trem fazendo uma viagem. Então eu comecei a confundir, então eu larguei a Sonata Kreutzer para ler o Idiota. Não sei se foi uma coisa idiota de se fazer, mas quero ler a Sonata Kreutzer e Padre Sérgio, que está nessa edição aqui, da Martim Claret. E também, encerrando, eu quero ler isso aqui, gente, que está na minha estante há quase 6 anos já. E ainda não tinha lido, porque é uma tradução do senhor Carlos, deixa eu ver como é que é o nome do tradutor, blá 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 blá, Carlos Alberto Nunes, e ele faz uma tradução bem densa, uma tradução assim, como se diz, homérica. Então você tem que ter um cuidado, são palavras um pouco mais arcaicas que ele utiliza, assim, bem diferente do nosso dialeto hoje. Então vai ser uma leitura tão difícil ou mais difícil que Dostoiévski. Então eu quero começar com esse aqui, que é a Ilíada, que conta aquela saga da Grécia tentando invadir Troia. Aí tem até um filme com Brad Pitt do ano 2005, 2001, por ali, em que eles retratam, só que pelo que eu li vi de resenha já, ele deixa muito a desejar o livro, porque os deuses, eles participam ativamente da guerra, sempre mexendo os pauzinhos cada um dos deuses escolhe um herói, um país, um grupo ali para apoiar, e vira um inferno, um cabaré de cego. Os, os caras guerreando, passando 10 anos guerreando, e os deuses, bota ali, ajeita aquele povo, faz aquele povo ficar um pouco mais forte, dá um negócio para aquele ali e tal. Os deuses fizeram um inferno, cara. Parece Estados Unidos e Rússia promovendo guerra pelo mundo, sabe? Cada um ajeitando um país para guerrear lá, e eles tranquilos lá no país deles sem nunca ter guerra. Então eu achei bastante interessante, e fazia muito tempo que eu queria ler, e vou tentar encaixar agora. Talvez eu leia assim que terminar o Idiota e ler o livrozinho para me refrescar.
talvez seja a minha próxima leitura. Eu quero ler Ilíada e a Odisseia, que vem nesse box aqui, ó. Esse box maravilhoso aqui, hein? Da Nova Fronteira. Então são esses, pessoal, os livros que eu quero ler em 2026. Vou dar conta? Não sei. Mas quero muito, muito ler. E então vamos começar. Eu já estou na página, próxima da página 100 aqui no Idiota. Caso vocês queiram que eu faça também alguma resenha dos livros que eu já fiz, também dos livros de 2025, aquele, tem um vídeo aí que eu fiz de 2025. E também tem uns livros que eu também já li em 2024. Se vocês quiserem, eu também faço uma lista desse livro que eu fiz em 2024. E querendo ainda mais, eu posso fazer alguma resenha falando sobre os livros. Eu não sou nenhum expert em resenha, gente. Nunca nem fiz resenha, mas o que eu souber falar do livro, eu falo. Se vocês quiserem, é só falar, ok? Beijo grande, gente. Até mais. Fique com Deus.